Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para iniciarmos mais uma semana, né, de atividades, de estudos. Estamos aí com várias atividades a serem desenvolvidas e eu conto com a participação de vocês. Fiquem bem atentos, assistam o vídeo completamente para que vocês possam aprender todo o conteúdo dessa semana que nós iremos passar, tá? Então, hoje a gente vai iniciar com atividades no caderno de produção textual. Nós teremos duas atividades no caderno de produção textual. Então, todo mundo, né, já observando aí esse desenho. Na página 144 e 145, a gente tem aí essas duas setas, tá? Formadas por várias pessoas. Então, comecem a analisar o que será que essa imagem traz pra gente. O que será que tem a ver com artigo de opinião e crônica argumentativa, que são os gêneros que nós vamos estudar. Que a gente já iniciou, né, o estudo com um artigo falando sobre a leitura, né, a ideia de que o brasileiro lê muito pouco. Então, agora a gente vai estudar alguns textos que estão no livro, ok? Então, analisando essa imagem, eu pedi na primeira questão. Então, antes de começar a primeira questão, vamos para o título, né? Para que ninguém fique perdido, que título colocar nessa atividade. Então, vocês vão colocar o título, artigo de opinião e crônica argumentativa, iniciando rota, tá? Esse é o título que nós vamos fazer. Então, vamos analisar. Observe bem, tá? Essa imagem. Primeiro, é que você descreva essa imagem. O que é que vocês estão vendo? O que é que essa imagem está representando? Não é só essa que tá aqui, não. É a que tá no livro, né? Porque são duas setas. Como vocês observam, é uma seta para a direita, uma seta para a esquerda. Então, vocês descrevam bem direitinho e dizer quais elementos a compõem, né? Então, ele é formado de quê? E o que esses elementos formam, tá? Então, descrevam nessa primeira questão. Na segunda questão, tá falando sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito humano fundamental. Então, nós temos garantidos por lei o direito à liberdade de expressão. Que significa o quê? Significa que nós podemos falar sobre o que nós quisermos, onde quer que estejamos. Nós podemos falar, opinar, mostrar nossa opinião sobre aquele assunto, tá? Então, esse é um direito garantido a nós. De que forma ela se relaciona com a imagem? De que forma essa ideia de liberdade de expressão se relaciona com essa imagem? A que está aqui no livro, né? Com essas duas setas. Então, tentem pensar aí sobre isso. É importante que a gente entenda, né, a importância de ter a liberdade de expressão. Esse direito que nós temos, ele é fundamental. Mas assim, a gente sabe que é necessário ter limites, né? Não é porque eu posso falar o que eu quiser no momento que eu quiser, que eu vou também falar palavras para estar agredindo o outro, para estar diminuindo, menosprezando. A gente também tem que saber que tudo tem um limite, tá bom? Então, nós temos a liberdade, mas a gente tem que ter muito cuidado. Um exemplo disso são as fake news. Porque as pessoas, por terem essa liberdade de expressão garantidas por lei, ficam criando por aí falsas notícias porque estão, de certa forma, amparados pela lei. Mas isso não é certo, né, gente? Ficar criando notícias falsas. Isso é uma coisa muito errada, muito feia. Então, a gente tem que se basear sempre na verdade, na justiça, na igualdade, em valores que são muito importantes para o nosso crescimento como pessoa, tá? Então, na terceira, diz assim: além das conversas cotidianas entre amigos e familiares, em quais espaços ou situações as pessoas costumam expressar sua opinião? E explique. Então, nós no nosso dia a dia a gente costuma expressar nossa opinião, dizer o que a gente acha, o que a gente pensa sobre determinado assunto. Então, além dessas conversas cotidianas, em que outros lugares, em que outras situações as pessoas geralmente expressam as opiniões? Então, vocês vão colocar isso aí na terceira questão e vão explicar, tá bom? Então, nós fizemos dessa forma o nosso iniciando rota dessa semana, ok? E vamos para a nossa segunda atividade de produção textual. Então, na página 146 e 147 tem um artigo de opinião que é os males do consumo desenfreado. Então, vamos pensar um pouquinho, né, sobre isso, que algumas pessoas, elas compram e consomem somente o que precisam. Já outras, gente, compram exageradamente, compram coisas que não precisam, acumulam coisas, jogam fora coisas que às vezes têm serventia, que poderia ser consertado.
Enfim, tem gente que gasta demais, compra demais, já tem outras que realmente têm consciência e só compra aquilo que precisam, tá bom? Então vamos pensar, vocês sabem o que é consumismo? Pensem aí, né? O que será que é o consumismo? O que tem a ver? Vamos tentar criar hipóteses, tá bom? Em sua opinião, quais são as consequências do consumo exagerado? Então, esse consumo exagerado das pessoas que ficam comprando tudo que vem, que ficam comprando as coisas sem ter necessidade. Qual é a consequência disso para a gente, para os outros, para o planeta? Pense um pouquinho sobre isso. Pelo título do artigo, que diz assim, os males do consumo desenfreado, é possível saber a opinião do autor sobre o assunto? Já dá para ter uma noção do que ele acha sobre essa história do consumo? Então, vocês também pensem sobre isso antes de ler o texto, tá bom? Então, vocês vão ler esse texto, ele é um texto curtinho, a gente vai trabalhar com textos curtos, médios. A gente viu que da semana passada já era um pouco longo, esse já é um pouquinho curto. Então, vai variar o tamanho dos textos, artigo de opinião, tá bom? Então, o que a gente precisa entender sobre o texto do artigo de opinião? Bom, esse texto é um texto argumentativo, ou seja, a gente vai ter uma opinião sobre um tema e a gente vai justificar, defender essa opinião ao longo do texto, tá bom? Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, como eu já falei na semana passada. Isso é importante a gente saber. No mínimo 3 parágrafos, tá bom? Um para introdução, para o desenvolvimento e outro para conclusão. A gente precisa usar conectivos, tá bom? Palavrinhas que vão trazer essa conexão entre as frases. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Qual a função do artigo de opinião? A função é justamente discutir sobre temas polêmicos, sobre temas atuais, trazendo a opinião das pessoas sobre aquela temática, como vocês, né, com certeza já fizeram o artigo falando sobre a leitura, falando se a leitura é necessária, a leitura é realmente necessária, expondo a opinião de vocês a respeito disso. E a esfera de circulação, quer dizer, onde circula esse gênero, é a esfera jornalística, tá? E a linguagem? A linguagem geralmente é uma linguagem formal. Por que formal? Porque o artigo ele é um texto que ele é destinado ao público geral, tá? Então, o público geral ele precisa que a linguagem seja formal para que ele possa compreender, tá? Então, é um texto que geralmente circula em revistas, em jornais, tá bom? Ele vai circular em sites mais voltados para informações, para questões jornalísticas. E aí, por isso, ele precisa estar de acordo com a norma padrão formal, tá bom? Então, leiam o texto. A gente vai discutir sobre ele em sala de aula, né? Na nossa sala online. Então, vocês vão ter aqui as questões na página 148 até a página 151. Observe que na página 150 tem um trocando ideias, que ela vai estar entre a questão 15 e a questão 16. Então, vocês respondem. Então, terminou a questão 15, coloca lá um subtítulo, trocando ideias, responde as 4 questões, tá bom? Depois vai para a questão 16. Na questão 16, a gente tem essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui é uma imagem que vai trazer uma performance artística. Então, é uma forma de arte que ela utiliza pessoas, tá bom? E essas pessoas, elas vão fazer tipo um teatro, uma encenação, e a própria vestimenta delas tenta passar uma mensagem, despertar, né, no leitor, no espectador, uma emoção, porque isso é arte, e arte, como a gente sabe, desperta emoções, desperta sensações, tá bom? Então, essa imagem aqui tá na questão 16, tá bom? É uma fotografia que foi feita, né, num lugar aqui em São Paulo, tá bom? E a gente vão analisar bem direitinho. É uma forma de arte também, a gente pode achar que não é, mas aquelas pessoas que ficam nas ruas fazendo performances, isso também é uma forma de arte, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas outras artes, né, contemporâneas, porque isso é um tipo de arte contemporânea, que significa uma arte da época, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de artes, mas aqui na página 151, no finalzinho, tem um Para Saber Mais, que vai falar sobre a performance, o coletivo cultural e a intervenção artística, tá bom? Leiam com calma isso aqui também, porque também nós vamos discutir sobre isso na nossa aula. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas obras de artes contemporâneas.
Então, gente, olha só, essa é uma obra, tá, do Cildo Meireles, como vocês estão vendo aí. Ela é uma obra chamada Desvio para o Vermelho, de 1967, que vocês observam que é uma sala branca com objetos vermelhos. Ela está instalada em Inhotim, Minas Gerais, que é uma sede de um dos acervos mais relevantes da arte contemporânea do mundo. E essa obra propõe impactos sensoriais em função do uso da cor. Então, esse uso da cor vermelha, ela vai despertar em nós algumas sensações, né? Causadas justamente pela nossa visão, por um dos nossos órgãos dos sentidos, né? Que são os olhos, tá bom? Então, isso é um tipo de arte. Essa arte também, tá? Feita também por Cildo Meireles, é chamada de Babel 2001. Ela é uma estrutura metálica e rádios. Estão observando aí? Nessa obra, rádios luminosos sintonizados em diferentes estações propiciam uma experiência sensorial ao espectador. Então, esses rádios, como vocês estão observando aí, eles sintonizam em algumas estações de rádio e aí o espectador, né, que está ali analisando, ele vai ouvir, né, e ele também vai ver, porque são rádios luminosos. Então, isso vai mexer também com os nossos sentidos, né? São questões sensoriais. Então, a arte, ela está aqui para isso, né? Para despertar em nós emoções, sensações. Então, isso também é uma forma de arte, uma arte contemporânea. Essa também é uma arte, ela é de Tomi Otaki, tá? Ela é chamada As Quatro Estações. São 4 painéis de pastilhas vitrificadas. Então, observem que cada painel dessa obra, que está instalada na Estação Consolação do metrô em São Paulo, simboliza primavera, verão, outono e inverno. Como a gente está observando aqui, né? A gente vê essa primeira bem alaranjada, essa seguinte já azulada, não é isso? Então, a gente já tem alguma ideia de que estação ela pode representar. Provavelmente, né, essa que está aqui alaranjada representa o outono e a próxima o inverno, porque como elas estão em sequência, né, nas nossas estações, e a cor do outono é essa cor da folha queimada, né, a folha que cai, e o inverno já o azul que representa o frio, né? Enfim, então observe que isso também é uma forma de arte. Aqui nós temos essa arte que é de Hélio Oiticica, que é Invenção da Cor, Penetrável Magic Square, de 1977. Então, essa é uma escultura que foi montada postumamente, tá? Ou seja, ela foi montada após a morte do Hélio Oiticica. Ela foi montada com base em estudos do artista sobre a ocupação do espaço pela cor. Também está instalada em Inhotim, Minas Gerais. Então, depois que ele morreu, as pessoas foram lá, se basearam em como ele imaginava, né, os estudos que ele tinha sobre a ocupação do espaço pela cor, criaram essa obra de arte. Bom, e essa última obra de arte aqui, tá, que é de Regina Silveira, ela se chama UFO 2007. Para quem não sabe, essa sigla UFO significa objeto voador não identificado. Um disco voador, né, no caso aí, essa é uma sigla em inglês, tá? É uma projeção em laser. Então, é uma imagem que ela projeta utilizando raio laser. E ela pode projetar em qualquer lugar, tá? No caso aqui, a fachada de um edifício. Então, essa artista ela é conhecida por sua pesquisa com diferentes materiais e mídias, por suas intervenções urbanas feitas com projeções luminosas sobre a fachada de edifícios. Então, essa já é uma prática que ela faz, é uma forma de arte também, porque justamente ela está despertando emoções e sensações nos leitores, tá bom? Nós que somos aqueles que apreciam a arte. Tá? Então, observemos aqui artes contemporâneas. Então, o que acharam? Né? Bem interessante, né? Essas formas de arte. E aí, vocês vão fazer essa atividade, lembrando que ela vai até a questão 16, né? Então, ela termina na página 151. O título que vocês vão colocar é esse aqui, tá? Os males do consumo desenfreado. Só precisa colocar esse título, tá bom? Coloca o nome do autor, que é o Rodrigo Berté, né? Porque a gente tem que dar o crédito ao autor do texto. E respondam as 16 questões que estão aí
para que vocês, além das questões de trocando ideias, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mas não deixem atrasar essa tarefa, façam logo hoje, porque durante a semana vai ter uma tarefa de complemento dessa daqui. E aí, como é que a gente vai complementar se você nem fez essa, né? Então, não deixem atrasar, a gente já tá com algumas tarefas de produção textual aí, não é isso? Tem no caderno, já tem aquela da semana passada, já tem um artigo, que é um texto que vocês devem ter construído, e esse aqui. Então, não vamos deixar acumular. Durante as aulas da semana, eu vou passar mais uma atividade também, dando continuidade a esse aqui, ok? Então, agora nós vamos passar para a nossa segunda parte da aula, que é a aula de gramática. Bom, então nossa aula de gramática de hoje, na verdade, como eu já venho dizendo a vocês, ela vai tendo uma continuação. Como nós já estudamos, né, os verbos transitivos, né, direto, indireto, nós já percebemos que esses verbos, eles têm os seus complementos, tá? Por exemplo, eu digo assim, eu amo você, tá? Então, eu tenho aqui o verbo amar, tá bom? Quem ama sou eu, né? Isso, então aqui é o meu sujeito. Então, eu amo quem ou o que? Eu amo você. Então, isso aqui é o complemento desse verbo transitivo. Ele é transitivo direto ou indireto? Bom, quem ama, ama algo, né? Ou alguém. Então, não tem preposição, então ele vai ser direto. Então, se eu tenho aqui um verbo transitivo direto, esse meu complemento aqui, ele vai receber o nome de objeto direto, tá? Somente, olha que coisa simples. Então, nosso foco da atividade hoje é justamente o complemento verbal, o objeto direto e o objeto indireto, que são aqueles que complementam os verbos sem preposição ou com preposição. Porque, por exemplo, se em vez desse verbo aqui, amo, tá? Fosse o verbo gosto, vou modificar aqui, tá? Eu gosto. Observem que eu diria, eu gosto de você, tá? E não mais ficaria sem preposição. Eu já precisaria de uma preposição, porque quem gosta, gosta de alguém ou de algo. Tem a preposição de, então esse verbo seria um verbo transitivo indireto, não é isso? VTI. E, consequentemente, esse objeto, ele é um objeto indireto, porque existe aqui essa preposição, tá bom? Então, vamos lá na página 152 responder primeiro essa atividade coletivamente. Eu vou explicando e vocês vão respondendo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o primeiro trechinho que a gente vai trabalhar. Então, tá. Na primeira questão, nós temos esse trecho, né, do artigo Os Males do Consumo Desenfreado. Ela diz: atualmente a sociedade ocidental possui uma relação intensa de consumo, o que vem gerando consequências irreversíveis ao meio ambiente. Então, observem que esse verbo possui aqui, ele está destacado, tá bom? Então, primeiro pergunta, qual é o sujeito da forma verbal em destaque e como você chegou a essa conclusão? Então, sempre, né, como eu digo a vocês, perguntem ao verbo. Então, aqui, ó, possui. Quem possui? Então, você vai ver quem é que possui, tá bom? Vai ser o sujeito. Como você chegou a essa conclusão, você vai me dizer como você deduziu quem era esse sujeito. Na letra B, diz assim, como o verbo possui se classifica quanto à transitividade? Nesse contexto aqui, ele é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo. Então, vamos analisar. Lembrando que, quando ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Quando ele é transitivo, ele precisa de complemento, tá? Então, ele vai ser transitivo direto se o complemento não tiver preposição, transitivo indireto se esse complemento tiver, sim, uma preposição. Também tem o caso transitivo direto e indireto, quando ele vai ter dois complementos, um com preposição e um sem preposição. Então, vocês vão dizer aqui, esse verbo possui, se ele vai ser transitivo direto ou indireto, intransitivo, transitivo direto e indireto, enfim. Na C, pede para identificar e escrever no caderno o termo que complementa o verbo possuir. Então,
Só é vocês perguntarem também ao verbo. Quem possui, possui, né? Ele possui o quê? Vocês vão dizer aqui, de acordo com o texto, o que é que ele possui, tá? Então, aí a gente responde já a letra A, B e C dessa primeira questão. Vamos agora analisar essa segunda frase que está na segunda questão. Precisamos urgentemente de uma mudança de postura, tá? Essa forma verbal aqui destacada, precisamos. Ela exige algum termo que complemente o seu sentido? Então, ela precisa de um complemento? Vocês vão dizer que sim ou não e justificar aqui de acordo com essa frase. Com base nisso, como o verbo precisar pode ser classificado em relação à sua transitividade? Então, se ele vai precisar de um complemento, né, ele vai ser um verbo transitivo. Aí você vai dizer se ele é transitivo direto ou indireto e você vai, logicamente, justificar, tá bom? Dizer como você chegou a essa conclusão. Então, a compreensão desses dois trechos, tanto esse como aquele que a gente viu na questão anterior, seria prejudicada caso os complementos dos verbos fossem retirados? É aquela velha história. Se eu digo assim, eu amo, né? Aquela frasezinha que eu coloquei. Se eu colocar somente isso, eu amo. Então, ficaria naquela dúvida, eu amo o quê, né? Porque quem ama, ama algo ou alguém. Do mesmo jeito de dizer, eu gosto. Se tirasse o complemento, que era aquele, né, de você, ficaria uma coisa também sem sentido, ou com a metade do sentido, porque a gente saberia que essa pessoa gosta, mas não saberia de que ela gosta, tá bom? Então, essa é a importância dos objetos diretos e indiretos, porque eles complementam o verbo, eles vão trazer para o verbo o sentido que estava faltando neles. Então, ele vai ficar com um sentido completo somente com os objetos, tá? Se eu retiro os objetos, a frase vai ficar com sentido incompleto. Então, esses termos aqui, objeto direto e indireto, eles são termos essenciais da oração. Então, se o verbo ele é transitivo, ele precisa de complemento, então eu tenho que colocar aquele complemento ali para poder passar o sentido que eu preciso naquele texto, tá bom? Então, vocês vão fazer agora essa atividade das páginas 153 e 155. Lembrem que não são só essas atividades aqui. Tem as que eu já expliquei, que deve estar também no caderno. E essas aqui é que vocês vão testar, né, agora, se realmente vocês conseguiram aprender. Eu acredito que sim, né, que na verdade é uma continuação do assunto que nós já vimos trabalhando, né, desde há algum tempo. Então, acredito que vocês não terão dificuldade sobre isso. Mas, mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem a pergunta, tá? Se eu não responder na mesma hora, depois eu respondo, né? Porque às vezes eu estou em aula. Mas é importante que vocês tentem fazer. Então, não venham com tarefas com não sei, tá bom? Não venham com tarefas respondidas por outras pessoas, porque vocês só estão enganando a si mesmos, ok? Então, perguntem a mim que eu vou tentar explicar da melhor forma para vocês entenderem e vocês responderem, tá? Então, a gente se vê nas nossas aulas online, nas nossas atividades de gramática, produção textual e literatura dessa semana, tá? Beijo, tchau!